O cinema pautado na ficção científica nunca esteve tão bem quanto agora. Um número nunca visto antes de jovens, e mesmo adultos, se declaram como nerds e geeks. Estúdios dispostos a depositar milhões de dólares nas contas de produtores e agências de efeitos especiais, além de um interesse crescente pelo tema, até mesmo em público leigo e casual, que parece ter absorvido com certa facilidade conceitos tidos como complexos até então, como é o caso de viagens no tempo, multiversos e viagens espaciais. Entretanto, mesmo que muitos de nós tenhamos presenciado a aurora da ficção científica como blockbusters no cinema, não seria exagero afirmar que, talvez o clímax dessa era da ficção científica, ao menos voltado para o mercado popular, já tenha sido atingido no final da última década, através de grandes títulos como Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Ainda assim fãs fervorosos em cima de tais franquias e gêneros, mas é inegável que há também uma queda do interesse em cima de novos lançamentos, pois obras contando histórias sobre viagens no tempo, alienígenas ou seres de outras dimensões não causam mais nem o décimo do impacto que causavam há apenas poucos anos, o que demonstra de forma prática essa anunciada e indiscutível saturação do gênero. Vem se tornando cada vez mais difícil ser inovador, mesmo na casa das ideias, e a cada ano somos obrigados a compartilhar lançamentos de mais e mais tramas genéricas, que pouco ou nada têm a contribuir para a ficção e para o cinema como um todo. Contudo, mesmo que um público mais crítico já tenha deixado de acompanhar tais obras, é inegável a rentabilidade que elas possuem. Através de mercados relativamente mais novos, como é o caso do chinês e indiano, títulos assumidamente blockbusters e com qualidade muitas vezes questionáveis continuam a bater facilmente a marca de $1 bilhão em bilheteria, mesmo que sejam diretamente detonados pela crítica especializada. No fim, a lição disso é que os estúdios nem sempre, e quase nunca, estão interessados na qualidade em si da obra. O cinema já deixou de ser arte, e aos poucos, vem sendo substituído por uma versão interessada somente no negócio. Seguindo por esse mesmo, e nada criativo sistema, Projeto Adam parte de uma premissa ligeiramente complexa e embebida em outras obras como Star Wars, Vingadores e um pouco de tudo que a cultura pop tem a oferecer, chegando até mesmo a referenciá-las em muitas passagens. Adam Red é um ex-piloto da Força Aérea Americana que, no ano de 2050, acaba se tornando um dos principais pilotos da Sorion, uma grande corporação que detém o monopólio da viagem no tempo, com Adam sendo um dos capazes de realizá-la com sucesso. Por razões que não ficam muito claras em primeiro momento, sua namorada, Laura, acaba sendo enviada para uma viagem no ano de 2018, mas um suposto acidente ocorre no momento da entrada do Vortex, fazendo com que a personagem, muito provavelmente, tenha morrido. Por não acreditar nessa versão oficial do ocorrido, pois Adam conhecia muito bem as habilidades dela, e por desconfiar da presidente da companhia, Maya Sorian, o protagonista acaba roubando uma das naves capazes de viajar no tempo, nutrindo a esperança de também viajar até 2018 e reencontrar a sua amada, pois ele nutria a esperança de que ela estava apenas perdida, esperando para ser encontrada. Contudo, devido à entrada conturbada no Vortex da viagem do tempo, Adam acaba viajando até o ano de 2022, onde precisa pedir ajuda para sua própria versão de 12 anos para reativar a nave. O Adam mais jovem não hesita em ajudar, pois até então era um grande entusiasta da ficção científica e do próprio conceito de viagem no tempo. No entanto, não demora para que as naves da Sorian se encontrem e passem a tentar modificar o passado, eliminando assim a influência de Adam no tempo, que após encontrar Laura, descobre que o intuito da missão da viajante era descobrir quais seriam as alterações da linha do tempo já feitas, e caso fossem irreversíveis, entrar em contato com o criador da viagem, impedindo assim que ela fosse inventada, pois se tratava de ninguém menos do que Lois Reed, o próprio pai de Adam. Logo no princípio, a obra parece decidir tomar o caminho da ação ao invés das consequências e reverberações emocionais do que uma possível viagem no tempo pode provocar nesses personagens. As coreografias de luta e sequências de perseguição com naves estão dentro do esperado para um filme desse calibre, mas o roteiro parece descartar quase que totalmente os efeitos emocional de tais personagens, ao menos em um primeiro momento. O Adam de 12 anos, como belo exemplo, apesar de não ser nada além de uma criança, parece não sentir nada além da admiração pela criação de uma viagem no tempo, não gastando muito de seu tempo em contemplar o fato de que estava se encontrando consigo próprio, o que pode ser explicado por sua pouca idade, mas tampouco a sua versão mais velha se importa com o ocorrido. A dinâmica entre os dois é um dos pontos de maior controvérsia na trama, pois ao serem colocados lado a lado, ambos parecem a mesma pessoa em quesito nenhum. É debatível a hipótese de que ao voltar no tempo, as linhas do tempo foram sendo alteradas, o que explicaria essa mudança de personalidade em cada vez mais versões do personagem, pois seriam frutos das reverberações provocadas por ele mesmo em suas linhas do tempo passadas. Contudo, quando debatem a possibilidade acerca da viagem do tempo,
A obra é enfática em afirmar que não existem realidades paralelas e que mudanças como essas não dão origem a um multiverso. Cada um existe em uma unidade de tempo quântica, a unidade principal, e todas as demais vão sendo apagadas quase que em seguida quando são criadas, o que nega a possibilidade de diferentes versões de cada um desses personagens, além de seus diferentes pontos no tempo. Sendo assim, ao negar a existência de realidades paralelas, a única explicação para as mudanças tão notáveis na personalidade de Adam são seus traumas e a dor que até mesmo chega a admitir em certo momento, pois estava cansado de ser um homem destinado a sofrer. Por ter perdido seu pai com apenas 10 anos de idade, e muito possivelmente sua mãe em um futuro próximo, pois o enredo sugere tal possibilidade em vários momentos, o protagonista se viu sozinho e sem a proteção já muito cedo, o que o fez abraçar essa personalidade rebelde e cínica após a adolescência, que voltou à tona quando perdeu Laura, a única mulher que havia amado durante toda a sua vida. As motivações pelas quais viaja para o passado são puramente egoístas, e em nenhum momento Adam tenta esconder isso, pois deixa claro que suas preocupações não são com as alterações na linha provocadas por Maya, ou as possíveis consequências disso, mas apenas em se reencontrar ou não com Laura. Nesse ponto da trama, fica disponível um potencial quase que ilimitado para abordar a dicotomia entre a responsabilidade com a linha do tempo e o drama emocional desses personagens, que estavam se encontrando com pessoas amadas e até mesmo falecidas, o que só é fortalecido com a presença de Lois Reed. Contudo, a trama ainda assim prefere seguir um caminho mais digerível, e de certa forma, raso, para dar continuidade à narrativa, apostando apenas em um desfecho recheado de cenas de ação que não condizem com os personagens que haviam demonstrado até então. O encontro entre ambas as versões de Adam e Lois, no ano de 2018, é o reflexo preciso de como o roteiro se perde em contar a sua própria história, pois os personagens, apesar de possuírem boas intenções, constantemente se perdem na execução de seus planos, como é o caso da invasão de Sorian e até mesmo o primeiro contato entre Adam e Lois, que acaba terminando em socos entre ambos. Mesmo se tratando de pai e filhos, e que haviam sido separados de forma traumática pela morte de Lois, as cenas onde interagem não conseguem transmitir nenhum terço da bagagem emocional contida, simplesmente porque os personagens estão sempre decididos a tomar decisões tolas, mesmo possuindo todo o tempo do mundo. A negação de lidarem com seus sentimentos vai corroendo ainda mais essa relação, que por fim não termina com a sensação de que foi resolvida ou mesmo melhorada, mesmo possuindo uma oportunidade extremamente improvável de ser consertada. Era mais fácil para Adam sentir a dor do que qualquer outra coisa, pois a dor pode ser ressentida e postergada para sempre, enquanto que sentimentos passageiros e mais valiosos como o perdão e a felicidade são frágeis e terrenos. O protagonista vinha vivendo e tinha vivido envolto pela dor já há décadas e nunca havia se permitido lidar com isso. Quando finalmente se viu frente a frente com seu pai, Adam continuou a negar o que sentia, pois isso é o que os humanos fazem, são orgulhosos e mesquinhos. Sua recusa em deixar o ressentimento e ir embora fez com que ele continuasse infeliz, mas Lois, nesse ponto, foi capaz, como um bom pai, de perceber o que se passava em seu filho, chamando-os para uma última partida de beisebol no quintal de casa, naquela que deve ter sido a última cena devidamente emocional da trama, mesmo que tão breve. Apesar de possuir muito potencial, o Projeto Adam se perde em meio a tantas premissas e termina com a sensação de que não contou uma história linear, apenas um retalho de tantas outras. Entre cenas de ação espalhafatosas, romances fora de hora e uma trama sem início e conclusão, sua lição, em suma, é a que não se deve dar espaço para a dor, pois ela permanece e consome. Adam e Lois tiveram uma oportunidade única para lidarem com seus problemas em comum, e como não a possuímos, é nosso dever aprender a lidar com os traumas, pois se tem uma coisa que Projeto Adam ensina, é como a dor pode quebrar um homem e o levar a fazer coisas inimaginavelmente estúpidas.